Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal NeoPythonic. O meu nome é Thiago Benevides e no vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso estudo de Python, ok? Então, recapitulando na aula passada, que foi ontem, eu passei um pequeno conceito de usar if para fazer funções, utilizar quando eu tenho um programa que eu não sei qual função e com quantos métodos eu vou passar. A priori, eu posso utilizar um if para ir destacando as funções conforme ele vai passando ou não no teste, ok? Eu passei isso como curiosidade também, porque eu dificilmente vejo esse tópico em, em cursos em Python. Eu já vi alguns e até hoje eu não vi ninguém falando isso. Isso, o jeito que eu passei substitui a função apply, onde eu passava o apply, o nome da função e os argumentos. Agora eu posso chamar direto a função com os argumentos, tudo bem? Lembrando que a função apply ela se tornou obsoleta na linguagem Python, ok? Então, nessa aula nós vamos ver estruturas de dados agora, certo? Eu achei melhor passar essa parte depois de funções, por algum motivo, mas nós vamos ver estruturas de dados, tudo bem? Sendo que a primeira que nós vamos ver é tuplas, ok? Então, antes de nós irmos para o Colab, para o VS Code, deixe seu like se você ainda não deixou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sino de notificações para receber as próximas aulas, ok? Deixe seu comentário para dizer o que você está achando do curso. E agora sim, vamos para o VS Code. Então, como vocês podem ver, eu já estou com o ambiente virtual ativado, certo? E aqui está o arquivo da aula passada, o neo9. Agora vamos criar um novo arquivo. Eu vou chamá-lo de neo10, seguindo a sequência. Então, só não é txt. Renomear. Ele é um arquivo do tipo Python, ok? Então, nós vamos falar de tuplas. Nós já vimos algumas tuplas anteriormente, quando nós estamos retornando funções, que eu falei que nós poderíamos retornar vários argumentos de uma função em uma tupla e desempacotar essa tupla quando ela fosse pega numa variável. Agora nós vamos falar de tupla. Das estruturas de dados básicas que nós temos em Python, como tupla, dicionário e listas, a tupla ela é a mais simples e ela tem algumas características. A tupla ela é imutável. Assim que nós declaramos uma tupla, nós não podemos adicionar elementos ou remover elementos dessa tupla, nós devemos reescrever, se acaso precisarmos alterar a tupla, certo? Então, por isso nós temos alguns métodos nela, não temos alguns métodos nela que nós temos na lista. E a sintaxe para se declarar uma tupla é assim: eu posso declarar uma variável que eu vou chamar de tupla1 e vai receber 1, 2, 3, 4. Se eu fizer print type tupla1 python neo10.py, veja que ela é do tipo tupla, certo? Porém, esse jeito aqui, eu não gosto muito de declarar desse jeito, porque ele fica meio solto os números. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer tupla2
entre parênteses, 1, 2, 3, 4, certo? E agora, se eu fizer print type tupla 2, perceba que eu tenho tupla, certo? Para não ficar precisando escrever isso daqui sempre, agora que nós já sabemos fazer funções, vamos escrever uma função da seguinte forma: imprime tipo. Então eu vou passar arg do argumento, certo? Eu vou fazer print type e arg, dessa forma. Agora, se eu fizer imprime tipo tupla 1, deu certo, tudo bem? Agora eu não preciso ficar escrevendo toda hora print, type e passando. Posso fazer só imprime tipo tupla 2. Ok? Então, continuando, se eu quiser fazer uma tupla com apenas um número, eu tenho esses dois jeitos aqui, tupla 3, 1 e tupla 4, 1. Esses dois jeitos aqui, veja. Tupla 3, tupla 4. Então, todos são tuplas, tudo bem? Agora vamos falar um pouco de alguns métodos que nós temos com tupla. A tupla, assim como lista, ela é posicional. Isso significa que ela guarda os elementos nas posições e eu posso acessar esses elementos via índice. Então, por exemplo, nomes Tiago, André, Carlos, Adara, desse jeito. Agora, se eu fizer print nomes na posição 0, lembrando que a indexação em Python começa em 0, eu vou ter o Tiago, que é o primeiro nome da minha tupla. Eu também posso fazer slices ou fatiamentos da seguinte forma, indo de 0 a 2. Então perceba que eu tenho Tiago e André. Eu tenho o índice 0, que é o Tiago, o índice 1, que é o André, porém em Python o último o valor da última posição, que no caso é 2, Python exclui esse valor. Isso vai acontecer com listas. Então, se eu tivesse feito de 1 a 3, ele ia pegar 1, 0, 1 e 2 e ia excluir o 3. Se eu quisesse o terceiro, eu teria que colocar de 0 a 4, tudo bem? Eu também posso fazer print nomes e dessa forma, aqui, eu vou colocar 1 e sem o outro. Isso significa que ele vai pegar da posição 1 até o final, certo? Ele pegou da posição 1 até o final. Se eu fizer ao contrário, ele vai pegar da posição inicial até a posição 3, ok? Até a posição 2. 0, 1 e 2. E exclui o 3. Tudo bem? Então, essa é uma das coisas que eu posso fazer com tuplas.
O segundo é concatenação. Por exemplo, eu vou escrever uma outra. 1, 2, 3 e 4. Se eu fizer print nomes mais notas, ele vai concatenar. Ele vai pegar esse nomes mais o notas e vai juntar. Onde termina a primeira tupla, ele vai juntar a segunda, certo? Eu posso trabalhar também com repetição, fazendo nomes vezes 3. Então, ele vai repetir a tupla 3 vezes dentro de uma tupla. Então, ele vai escrever Tiago, André, Carlos, Adara, vai escrever de novo esses 4 nomes e vai escrever de novo esses 4 nomes. Eu não estou multiplicando uma tupla por 3, eu estou repetindo ela, no caso, 3 vezes, tudo bem? Eu também tenho a verificação, por exemplo, eu posso pegar nomes, por exemplo, Tiago em nomes, e aqui é uma expressão booleana, e ele vai devolver true ou false. Como o Tiago está dentro da minha tupla, ele vai devolver true. Entretanto, nós temos que pensar que Python é uma linguagem case sensitive, como eu já falei. Então, nesse segundo caso, o que você acha que ela vai devolver? Ela vai devolver false, porque ela vai verificar, digamos assim, caractere a caractere, e vai, com base nisso, devolver true ou false. Como o T na lista da tupla é maiúsculo e o T aqui é minúsculo, esse nome não é o mesmo desse. Então ele vai retornar como false. Tudo bem? E eu tenho também um outro que ele funciona no sentido inverso do in, que é o not in. Então, se o in ele vai devolver false, true se existe esse nome, o not in vai devolver false, porque basicamente eu estou perguntando, Tiago não está na lista nomes? Como Tiago está na lista nomes, é falso que ele não está. Logo, ele vai devolver o false. Então, o not in ele funciona ao inverso do in, ok? Eu também tenho por exemplo, eu tenho T tupla 4. Se eu fizer tupla 5, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 10, 10, 9 e 11. Certo? Perceba que eu tenho vários números repetidos. Então, se eu fizer print tupla ponto count 1, ele vai me tupla 5 no caso. Ele vai me retornar quantos números 1s há dentro da minha tupla, que são 3, certo? Então, isso aqui serve para contar as incidências dos elementos da minha tupla. Se eu fizer print tupla 5.max, não é assim, desculpa, max tupla 5, dessa forma. Ele me retorna 11. Então, esse max, ele seleciona o maior elemento dentro da minha tupla e retorna ele para mim. E assim como eu tenho o max, eu vou ter o min, tudo bem? Que ele retorna o elemento mínimo.
certo? E para finalizar, eu tenho uma coisa chamada named tuple, que são tuplas nomeadas. Então, from collection, já explico para vocês. Import named tuple. Isso daqui eu estou usando uma biblioteca Python, estou importando uma da biblioteca collection, eu quero só o módulo named tuple. Tanto é que se eu rodar, eu não tive problema nenhum. E o que ela funciona? O que a named tuple é? Eu posso declarar os nomes dos meus elementos. Então, eu posso fazer o seguinte: pessoa vai receber named tuple, e aqui eu vou colocar uma string pessoa, e aqui uma lista. Com nome, cidade, profissão, dessa forma. Então eu vou declarar uma pessoa, vai ser minha P1, que eu vou declarar pessoa, e aqui eu vou colocar Tiago, cidade Curitiba, profissão dev, certo? Então, eu dei uma parada para pensar aqui e o erro tá aqui, nesse ponto e vírgula aqui. Ele é aqui fora. Demorei um pouco para enxergar, mas ok. Ó, agora ó, o símbolo de erro saiu. Tudo bem? Então, Neo 10, nenhum problema. E agora, se eu fizer print p1.nome, eu tenho o nome impresso. Se eu fizer print p1.cidade e print p1. Aqui, só deixa eu apagar esta aqui e deixar assim sem caracteres especiais, que vai ficar, não corremos risco de ter erro. Então perceba que ele imprimiu o nome, a cidade e a profissão. Agora, se eu quiser colocar um P2, eu posso fazer pessoa, Alan, São Paulo, e engenheiro, dessa forma. Agora, se eu trocar tudo para P2 aqui, ele mudou. Quem já trabalhou, eu acho que isso, para mim, pelo menos, lembra bastante struct. Quem trabalhou com C já vai saber isso. Para mim, lembra bastante struct do C, que você cria uma estrutura e a partir dessa estrutura você vai fazendo os seus ajustes. Para mim, lembra bastante isso, tudo bem? Que está apontando para um endereço de memória. Então, nessa aula que eu tinha para passar para vocês sobre tuplas era isso. Tupla, como eu disse, ela não é imutável, certo? E ela é imutável, na verdade, então nós não temos operações para tirar elementos, para colocar elementos e ordenar elementos, porque elas são imutáveis. E por fim também tuplas, elas podem conter objetos arbitrários, elementos arbitrários. Então eu posso ter um tupla 6, por exemplo, passar Tiago
e 6, por exemplo, só esses dois aqui. Eu vou fazer o print tupla 6. E ele imprimiu o Thiago e o 6. Isso é interessante quando nós vamos trabalhar com algumas contagens, onde eu tenho, por exemplo, quando nós trabalhamos com análise de dados e machine learning, eu tenho duas colunas no meu data frame, uma coluna com nome e a outra com o tanto de produtos que ele comprou. Então eu faço uma função para ele selecionar, por exemplo, o nome, por exemplo, Thiago, e qual foi o objeto que o Thiago mais comprou. E nessa função eu retorno isso em nome de tupla, mostrando o nome e o produto. Então eu posso pesquisar pelo usuário, um usuário qualquer, qual o produto que ele mais comprou. Por exemplo, também vindo com o nome do produto e a quantidade dentro de uma tupla. Eu retorno isso dentro de uma função essa tupla e desempacoto ela em variáveis. Desempacotar é isso daqui. Essa tupla aqui eu tenho dois, certo? Ela está ali, os dois elementos juntos. Então eu posso fazer nome e QTD de quantidade. E então eu passo tupla 6, certo? Agora eu faço print nome e print QTD. Dessa forma. Então, ela desempacotou a minha tupla. Ela colocou o nome na primeira variável e a quantidade na segunda variável, ok? Então, de tupla, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tudo bem? Nessa aula eu vou ficar por aqui. E lembrando que se você ainda não deixou o seu like, deixar seu like, tudo bem? Compartilhe esse vídeo com mais alguém que queira aprender Python. Caso você tenha interesse, a playlist eu vou deixar aqui com as outras aulas para você começar no começo. Se essa é a primeira aula que você está vendo por indicação do YouTube, ela está aqui como eu já falei, ok? A playlist com todas as aulas, desde a aula 1 até as próximas, essa no caso, tudo bem? Então, novamente, muito obrigado e até a próxima aula.